Meu nome é Vanessa Rosa e eu sou artista visual carioca, apesar de que eu tenho vivido nômade nos últimos anos. Agora eu tô na Califórnia, num projeto chamado Mars College, o qual eu devo falar numa outra oportunidade aqui no Pixel Show. Eu tenho pulado de país em país em residência artística e diferentes projetos, fazendo pinturas murais de larga escala, trabalhos imersivos, interativos, com projeção mapeada e pintura, cerâmica, entre muitas outras coisas, em vários países. Então, isso é uma longa história. Eu sou formada em História da Arte, no Rio de Janeiro, pela UERJ, e aqui eu vou falar sobre um projeto que eu lancei recentemente, chamado Os Mundos de Diana, que é um universo narrativo voltado sobre história da arte para crianças, que eu fiz junto com uma amiga francesa chamada Claire Parisel. Olá, eu sou a Claire Parisel, eu sou a historiadora da arte e artista visual. Eu sou uma das autoras do livro Os Mundos de Diana. E lancei pela editora Viajante do Tempo, que é uma editora que eu fundei com a minha família já faz uns 10 anos, então isso também é uma outra larga história de como é essa vida enquanto artista, mas também com uma visão enquanto empreendedora do mercado editorial. Mais uma vez, obrigada por me convidarem para falar no Pixel Show, é um prazer. É uma pena que não posso participar do festival ao vivo, mas é isso, um prazer poder adicionar. Então, resumo sobre essa palestra, eu devo falar sobre realidade aumentada, como isso foi utilizado no projeto Os Mundos de Diana, em que a gente propôs um concurso de Instagram, um concurso de filtros de Instagram. Então, para contextualizar esse projeto, eu vou primeiro falar um pouco da história da realidade aumentada, quais são as tecnologias por trás, o que dá para fazer, o que tem acontecido na cena, e depois relacionar isso ao mercado editorial. Então, começando, uma definição simples sobre realidade aumentada. Poderia-se dizer que é uma experiência interativa, onde os objetos que residem no mundo real são combinados com informações perceptivas geradas por computador, às vezes através de múltiplas modalidades sensoriais, incluindo visual, auditiva, tátil, somatosensorial e olfativa. AR, AR, também se fala RA de vez em quando, mas como a maior parte do conteúdo que se pode encontrar sobre realidade aumentada vai estar em inglês ou vai estar relacionado a aplicativos que estão em inglês, então é mais fácil usar sempre a sigla AR, e pode ser definido como um sistema que cumpre três características básicas: uma combinação de mundo real e virtual, interação em tempo real e registro tridimensional de objetos virtuais e reais. A gente pode dizer que as informações sensoriais sobrepostas podem ser tanto construtivas, do tipo adicionando alguma coisa ao ambiente, ou mascarando algo que existe. E normalmente é uma experiência que está muito entrelaçada com o mundo físico, de forma que é percebido como um aspecto envolvendo o ambiente real. E a realidade aumentada ela altera a percepção contínua de um ambiente, enquanto a realidade virtual ela substitui o ambiente do mundo real por um mundo simulado. E também se diz que a realidade aumentada está relacionada a outros termos bastante semelhantes, que é a realidade mista, realidade mediada por computador, e tem outras formas de falar sobre as mesmas coisas. Num breve histórico, assim, pode-se dizer que a realidade aumentada começou em 68 com o Ivan Sutherland. O Ivan Sutherland é uma pessoa referência para muitas coisas, inclusive tipo, foi ele que lançou o Sketchpad, que é o primeiro programa de desenho em computador, de design em computador. Então ele também fez o primeiro display imersivo, um headset. Na época não tinha diferença entre realidade aumentada e realidade virtual, isso só acontece nos anos 90, quando se cria o termo realidade aumentada, é por essa época que se cria também o termo realidade virtual. Até então tiveram uma série de laboratórios, experiências, tentando experimentar com essa ideia de mundos simulados. Nos anos 90 começa a ter mais laboratórios e também utilização em espetáculos de teatro, principalmente misturando projeção mapeada que interage com os dançarinos. Foi também quando começou a ter gráficos interativos ao vivo em partidas de esporte. Então, o que a gente está muito acostumado hoje em dia, assim, a linha do impedimento, isso é uma forma de realidade aumentada. Então, é algo que usa video tracking para conseguir
traçar uma linha imaginária que realmente, digamos, é precisa em relação à posição das pessoas naquele espaço. E isso todo mundo sabe quão útil é para conseguir saber se realmente um jogador estava em erro ou não. Então, realidade aumentada também foi muito usado para usos militares ou uso da NASA, para treinar pilotos. E em 2000 que foi lançado o AR Toolkit, que é uma livraria open source, e isso é extremamente importante para tornar acessível a desenvolvedores a criar em cima dessas ferramentas. Assim, eles iriam usar video tracking para criar outros aplicativos. Então, assim, open source libraries são uma das coisas mais importantes no meio de desenvolvedores. É muito, muito bom que nos últimos 20 anos tecnologia open source teve um grande boom. Então, assim, a gente tem uma contribuição de desenvolvedores do mundo inteiro a criar novos programas, e mesmo as grandes empresas usam tecnologia open source. Open source significa livre acesso, né? Livre código. Então, é a partir de 2003 que a gente passa a ter realidade aumentada em mais eventos esportivos, em câmeras aéreas. Em 2009 tem o caso da Esquire Magazine, que relaciona a realidade aumentada com mídia impressa. O Google Glass é de 2014, o HoloLens de 2016. Então já essa tentativa de fazer um wearable, um vestível com realidade aumentada. Então você coloca o óculos e o óculos consegue ver basicamente o que você veria e adicionar elementos ao ambiente. O problema disso é que ainda não é muito prático hoje em dia. Tipo, é uma definição. É difícil saber assim quando o Google Glass deveria funcionar ou não, se as pessoas, se realmente é uma vantagem estar vestindo isso o tempo todo. O HoloLens foi bem mais caro, era um produto bem mais avançado em relação ao Google Glass, mas ainda tem muita coisa a ser desenvolvida do ponto de vista dos vestíveis, dos wearables com realidade aumentada. E o boom mesmo acontece a partir de 2017, em que empresas como a IKEA começam a usar a realidade aumentada para as pessoas poderem experimentar o catálogo dos seus produtos. Você vê se os móveis funcionariam bem na sua sala, você pode experimentar tudo. O Google tem feito inúmeros projetos de realidade aumentada interessantíssimos. Então, o Google Translator tem uma versão, tem um aplicativo em que você pode simplesmente colocar o seu celular sobre uma placa em uma língua estrangeira e o Google Translator vai conseguir reconhecer que aquilo é uma placa, reconhecer a língua e traduzir para você e, né, tipo, colocar a tradução sobre a imagem tal como você desejaria. Mais recentemente, agora tem o Google Lens, que consegue captar qual é o objeto que está na sua frente, ou basicamente consegue identificar quase qualquer imagem e relaciona isso a produtos, ou a imagens semelhantes, ou a definições. Então isso é algo que está se desenvolvendo bastante recentemente, e ainda veremos muitos impactos disso no nosso cotidiano. Então, a partir de 2019, foi lançado o Spark AR do Instagram. Ele passou, pelo menos, a ser aberto para uso, porque antes era fechado só para alguns desenvolvedores convidados. Então, significa que qualquer um agora pode propor um filtro de Instagram na plataforma na plataforma Spark AR. Tem vários aplicativos que podem ser utilizados para realidade aumentada, que eu estou mostrando apenas alguns deles. Também é importante falar do Unity, que é um sistema para desenvolvimento de jogos e entre muitas outras coisas. Você pode modelar tudo tridimensionalmente, é um software extremamente capaz. Tem muita gente que usa para realidade aumentada também. Eu tenho usado o Spark AR. O Spark AR, na verdade, geralmente você tem que utilizar mais de um programa, assim, tipo, você faz o design no Photoshop, ou no Illustrator, ou no Premiere Pro, e aí, ou num programa de modelagem tridimensional, e aí você envia para o Spark AR. Então, o Spark AR é bastante intuitivo e é uma ferramenta prática só para ter já o produto final para exportar como filtro direto para o seu Instagram.
E aí tem o Spark Hub, Spark AR Hub, em que... Sim, o Spark AR Hub, em que se pode ver a análise de como o seu filtro tá sendo utilizado, quantas pessoas têm aberto, qual é o perfil do seu público, a localidade. Então, são insights bastante úteis para uma marca, para um artista, para quem se quiser. A tecnologia por trás de boa parte desses projetos recentes de realidade aumentada antigamente era video tracking, hoje em dia tem muito uso de inteligência artificial, principalmente redes neurais. Redes neurais é um conjunto de técnicas, tem várias redes neurais diferentes. Aqui eu estou mostrando um vídeo que a gente chama de GAN, Style GAN. Então essas duas imagens, esses dois vídeos foram treinados a partir de milhares de fotografias. Do lado direito, fotografias de tempestades, que eu peguei do Instagram. E do lado esquerdo, fotografias de lugares sagrados, corredores. E isso traz inúmeras outras questões que eu desenvolveria em uma outra conversa, porque tem uma questão de direitos autorais, de, poxa, como você pode pegar essas imagens, tem uma questão de quanto isso vai mudar o mercado, então, nossa, tem um boom enorme acontecendo relacionado ao poder da inteligência artificial e uma quantidade de novas ferramentas estão sendo lançadas com isso. Então, assim, quando o Google faz tradução automatizada de placa, eles estão usando realidade, não estão usando inteligência artificial para que o software, para que o seu celular consiga entender que aquilo são letras, consiga reconhecer quais letras são, consiga reconhecer qual língua e daí é uma outra rede neural que consegue fazer a tradução, e depois também tem a parte do colocar a imagem do novo texto automaticamente em perspectiva, até como se fosse a mesma placa. Então, na verdade, são várias redes neurais funcionando. Em tudo, tantos novos softwares que a gente tem utilizado hoje em dia já são baseados em inteligência artificial. Agora, sobre filtros de Instagram, os que eu já desenvolvi alguns até agora. O primeiro que eu fiz, a gente chamou de Act for Amazon, eu desenvolvi com o Harshit Agrawal, que é um pesquisador indiano, pesquisador e artista, ex-aluno do MIT Media Lab. Ele também é uma figura central no mundo da arte e inteligência artificial. E então a gente fez esse filtro em que o filtro está disponível no nosso perfil, Act for Amazon, se não me engano. Então você pode colocar uma samaúma crescendo sobre o ambiente, ou projetar flores e plantas sobre o nosso rosto, e se você toca na tela aparece uma lista de organizações que ajudam a preservar a floresta. Então, esse trabalho foi bastante exposto na internet, mas também no Digital Art Month em Miami, no final do ano passado. E é um trabalho que ainda está acessível. Fora isso, tem o filtro que eu fiz para o IB Festival, junto com o artista Gustavo Caboclo. O IB Festival é um festival de música contemporânea indígena. E no caso a gente fez uma animação de uma cobra, uma jiboia, que atravessa o rosto da pessoa e vai de um olho ao outro. Então é um símbolo para a transformação. Agora, sobre o trabalho, Os Mundos de Diana. Bem, a primeira coisa é contar a história do livro, assim, o que é. Então, diria que Os Mundos de Diana é a história de uma menina chamada Diana, e ela é uma menina que gosta muito de desenhar. E ela está sempre com a sua cachorrinha, Alice. E a questão é, a Diana pode ouvir a mim, a narradora, e ela acabou de perceber que está numa história. Então ela quer ver todas as outras histórias possíveis. E eu guio a Diana através da história da arte mundial. E ela vai para cavernas antigas, para o Japão, para a China, ela decide criar seu próprio mundo, e aí ela faz uma bagunça enorme, e vocês vão ter que ver o livro para saber o final. Então, assim, é um projeto bem grande, assim, é todo baseado em pesquisa, as técnicas utilizadas são muito variadas também, vai desde máquina de desenho, a Photoshop, mas aquarelas, gouache, um pouco de colagem. Então é uma bela mistura.
é muito mais que um livro, então temos sites, tem produtos feitos pela Collab 55, que é uma plataforma que eu gosto muito, que dá para ter uma variedade de produtos e eles resolvem toda a parte logística. Então tem caneca, caderno, camisa, uma variedade de coisas. Também estamos criando animações feitas com inteligência artificial, entre outras técnicas, para explorar esses universos da Diana. Então isso ainda tem muita coisa a ser feita. Esse também é o primeiro livro, eu devo fazer mais. E então uma das grandes atividades que a gente fez até agora foi o desenvolvimento do perfil de Instagram do livro, do universo da Diana. E então, nesse mês de fevereiro, de janeiro a fevereiro de 2021, a gente propôs um concurso de filtros. Então, basicamente, como funcionou foi, eu fiz uma variedade de filtros usando a Spark AR, em que basicamente a pessoa pode adicionar personagens ao ambiente ao redor. Então, são os personagens do livro e a ideia é expandir a narrativa, que o leitor possa interagir com os personagens, colocar em qualquer lugar que ele quiser, criar uma nova história, dá para combinar com um vídeo, fazer como um vídeo com um personagemzinho ou uma foto, dá para adicionar música, dá para desenhar por cima, depois com o dedo, dá para colocar às vezes outro filtro por cima. Então, eu e a Claire fizemos uma série de exemplos de pequenas histórias com filtro, começamos a mostrar isso para os nossos seguidores. Daí a gente lançou o concurso, dizendo que é de 20 de janeiro até 4 de fevereiro, e começamos a instigar as pessoas a fazer as histórias deles e a taguear a gente. E então toda vez que alguém fazia uma história e tagueava a gente, era principalmente no Stories, né, do Instagram, a gente repostava e também gravava aquela historinha, assim, salvava. E no final, nós selecionamos 3 das histórias que a gente mais gostou, que eu tô mostrando agora para vocês, o público a votar na que eles mais gostavam. E foi muito bom, assim, ver que teve bastante reação, nós tivemos muitos comentários, algumas dezenas de comentários, e a maior parte das pessoas votou no perfil Lê Pra Mim Mãe, que eu achei que até era uma das histórias mais simples, assim, apenas uma foto, não colocou música, etc. Mas ao mesmo tempo, assim, era uma das imagens mais potentes, que é uma menina com um susto com um dragão. E um dragão que é um personagem já do final do livro, inspirado na cultura Song chinesa do século XI. E é muito interessante, assim, ver essa mistura. Então, o ganhador do livro ganhou uma eco bag, um marcador, um livro e um caderno dos Mundos de Diana. Então, assim, em termos de engajamento do público, em termos de até o nosso prazer de ver as pessoas criando novas histórias, isso realmente foi muito bem sucedido. Fiquei bastante feliz com o projeto. Pretendo continuar e criar novos filtros de Instagram mais complexos e continuar a propor isso ao nosso público. Acho que é interessante poder ativar o perfil do Instagram que seja realmente uma ferramenta para criar novos conteúdos e não apenas ficar reproduzindo coisas, ficar reproduzindo o que já tem no livro ou o que já tem no site. Então, assim, vira uma mídia de criação por si. E também acho muito importante essa história que, assim, a gente conseguiu fazer uma forma bem particular, assim, bem criativa, bem própria, de engajar o nosso público, de usar a realidade aumentada, que precisou de um orçamento muito baixo, assim. Então, o filtro que a gente usou é um filtro simples, qualquer um pode utilizar, só usando os tutoriais do Spark AR, você descobre como fazer. A maior parte dos livros, dos projetos que eu vi com realidade aumentada e mercado editorial até agora são bastante caros, assim, são animações por cima dos livros, animações tridimensionais, isso demora bastante para fazer e eu acho que é até menos interativo. Mas ainda assim, tem interativos no sentido de engajar o público a criar o seu próprio. Mas ainda assim, tem projetos incríveis, acho que tem muita coisa que a gente poderia explorar mais, que é essa ideia do livro funcionar quase como se fosse um hardware, e que ele tem essa outra camada de software que pode ser atualizada, então você pode continuar a desenvolver produtos para o livro ao longo dos anos. Então,
Acho que tem bastante coisa ainda a ser explorada. Então é isso. Num resumo rápido, espero que vocês tenham gostado. Eu adoraria trocar mais ideias sobre esse projeto e contar mais sobre os mundos de Diana, que a gente vai continuar a expandir. E adoraria um feedback, se quiserem entrar em contato comigo. Vocês podem ver o meu site, o site do Mundo de Diana. Na verdade, agora a gente está reformando, mas estará de volta no ar em breve, se não tem o Instagram. E é isso, um grande abraço. Obrigada.